companheirismo. O que você entende sobre companheirismo? Eu entendo em relação a marido e mulher, companheiros, que está sempre presente. Não tão somente a marido e mulher. Que estão sempre presentes, que procuram sempre se auxiliar, tanto marido e mulher como amigos, tanto nas horas difíceis, nas horas de alegria, que estão sempre juntos. Eu ainda não comecei a enxergar. Ser realmente ser amigo. Eu entendo que o companheirismo é companheirismo participativo. É aquele que participa da sua vida e começa ele a procurar o que te faz bem, o que lhe é agradável e proporcionar a você aquela condição agradável de viver. Porque se você não tiver o companheirismo, como diz o médium, você está a pé. Porque alguém que não participa, que não doe amor, não pode ser companheiro. Companheiro é você participar do seu próximo, sempre na tentativa de ajudá-lo. Ajudá-lo no quê? Nas mazelas dele. Se as mazelas estão sediadas em objetivos que não são nobres, que não fortificam a alma, você tem que ajudar, se é que você é uma companheira. A vida material, ela oferece muita chance de você participar, não é? Porque veja, a família, ela começa com o companheirismo. Você fala em amor, eu não diria amor. Eu falo em companheirismo. Não é esse amor que você entende, amor químico, de atração de homem e mulher. Não é isso. É muito mais do que isto, não é? É a fieldade, a fidelidade. Então, estas coisas nós temos que considerar na vida aqui da Terra, que são difíceis de encontrar. Por quê? Porque cada um carrega um tanto de egoísmo, um tanto de vaidade, que não lhe permite desabrochar o companheirismo. Aí você pode dizer, mas eu estou casada há 50 anos, eu vivo com ele há 50 anos, mas será que ele foi para você um companheiro ou um marido? Então as dificuldades, é claro que se você correr os olhos mais aprofundados, deixar um pouco este lado sentimental e olhar para ver se, além de amor químico, é um companheiro, um amigo seu, alguém que você possa confiar. Não é confiar deste jeito que vocês pensam. A confiança está naquilo que ele representa para você. Verdade. Entendeu? Nós não podemos permanecer dentro deste patamar aqui de vocês, onde existe dentro do companheirismo segredos, né?
existe a infidelidade, ela não está tão somente no gesto, naquilo que se realiza aí, como a infidelidade, por exemplo, vocês entendem que a mulher seja infiel. Sim, ela pode ser infiel ao extremo, mas ela, veja, ela tem a chance de ser fiel. Não é só naquilo que você traduz como sendo infidelidade, não é. Ela está também voltada aos pensamentos, à forma de pensar, aos seus segredos. Você pode passar ele confiavelmente naquela que se diz sua companheira. Enfim, isto é difícil porque existe em vocês aquela casca que é difícil de penetrar, que é o egoísmo. O egoísmo é muito difícil. Eu vivo a sua pergunta, José, eu já chego lá. Eu já falei muito sobre força magnética. Daqui a pouco vamos falar. Mas então, nós precisamos começar a adestrar o nosso espírito para uma forma de tratamento mais elevada do que esta tão rudimentar que vocês usam aí. Você usa apenas pela força química. Isso desaparece. Não se fala por aí que o casamento, depois de 7 anos, ele se torna cansado. Entra em crise. Entra em crise. Não é verdadeiro. Se realmente existir o companheirismo, isso não existe. Então, esta forma de interpretar ou de acomodar as coisas dentro do mundo cristão, isso não está certo. O que é certo, o que é errado. O mundo cristão lhe dá as diretrizes para você ser feliz. Nessas diretrizes, você tem que caminhar dentro dela. Acabaram-se os seus problemas. Acabou. Não vai existir problemas. Então agora vamos colher. Então veja, quando eu venho aqui e eu digo a vocês que cabe à mulher gerar amor, eu não preciso dizer que cabe à mulher a responsabilidade do companheirismo. Mesmo porque, biologicamente, Deus já fez a mulher dentro de um padrão de companheira. Porque ela pratica tudo dentro do amor. Ela tem a possibilidade de viver amor e de ofertar o conforto ao seu companheiro. Conforto não é apenas físico, mas espiritual também. Porque se nela está sediado isso, está sediado a geração de amor pelos filhos, por tudo isso que existe. Mas por que a mulher, o senhor fala da mulher, põe toda responsabilidade na mulher e não no homem? Porque Deus assim o fez, não foi porque eu quis. A sua própria razão, muito embora ela seja pobre, dá para perceber isso. A conquista é sempre o homem quem conquista a mulher, não porque ele tem a necessidade da mulher. Senão, não existia isso, não?
Porque nela está fundamentada a geração familiar, sobre todos os aspectos. O equilíbrio familiar, a vida familiar. Entendeu? Se uma mulher uma companheira, uma esposa é desequilibrada dentro do lar, ela desequilibra filhos, companheiro, harmonia, tudo. Filhos recalcados, filhos de toda sorte. É só ela sair das coisas pela qual ela foi criada, acabou. Ela vai gerar problemas sérios. Problemas que estão fora do seu alcance. Como, por exemplo, psicologicamente, o seu filho vai sentir. Então, essas são as leis de Deus e, como tal, devem ser cumpridas. Não cumpriu, vai resgatar. De uma forma muitas vezes triste, porque a criança, você não ouvir falar, os familiares aí, puxa, mas eu criei todos iguais. E este saiu desse jeito. Por que será que ele saiu desse jeito? Que ela quer dizer um jeito pejorativo. Por que será que ele saiu pejorativo? Porque a ele faltou o quê? Amor. Amor não é acariciar ele aqui, é uma forma de dar amor. Agora, é uma forma de dar amor dizer a ele, não quero. O não tem o mesmo peso do sim. Vocês interpretam isso diferente porque você não quer receber o não. Você só quer receber o sim. Mas você tem que aceitar o não. Porque cabe ao seu próximo o mesmo direito que você tem. Você quer? Sim. Você quer? Não. Não quero. Entendeu? Mais alguma coisa nesse sentido? Não? Então vamos à resposta da menina que me pediu, que ela está tão interessada que nem aqui ela ficou. Como? Ah, sim. Muito bem. A Umbanda respondendo, depois está gravado, ela pega. A Umbanda, ela é filosoficamente estruturada dentro de princípios cristãos. Outrora, ela não era dentro dos princípios cristãos, antes de Cristo, por exemplo, não é? Ela não era. Mas ela estava sediada dentro do Evangelho que existia na época, que é o Velho Testamento. Então a Umbanda começou na África e ela veio para o Brasil e chegando aqui houve essa felicidade que é a introdução do cristianismo dentro de tudo que existe na Umbanda. Então ela não diferencia do espiritismo kardecista, não. Mas ela vai mais além do que Kardec. Mas isso, filosofia e teologia também, chega uma hora que caminham paralelas. Porém, isso não altera o que eu quero falar. O que eu quero dizer, você tem recursos aqui na Terra de aprendizado, por exemplo, certos recursos apométricos e outras coisas mais, que são ciências satélites da ciência umbandista, satélites. Aqui se pratica muita coisa da apometria e vocês desconhecem tanto a apometria quanto também o que se pratica aqui. A verdade é que existe aí uma série de coisas, de aplicações de força magnética, muitas vezes é pelo seu querer, você quer
Ajudar o próximo através da força magnética. Só que, para você poder fazer isso, você precisa ter a energia. Ela é originária do espaço e do seu espírito. O seu espírito é quem traz a força magnética. Porque ele é magnetismo. Ele é uma concentração, ele é matéria. Concentração magnética. Então, se nós fizermos uma varredura aí, nós vamos perceber que o universo, ele é regido pela força magnética. Diga. A matéria, então, é uma concentração de energia magnética? Ah, sem dúvida, sem dúvida. Isso já me aclarou. Sem dúvida. Então, por exemplo, eu não digo aqui sempre que a doença, não é? Vocês se preocupam muito com a doença, porque a doença é dor. Aí, então vocês ficam apavorados, não é? Mas a doença é a ausência, porque a força magnética, o químico, vamos aprofundar. Vamos dizer que eu tenho um tubo desse tamanho com infinitas energias que eu chamo tudo aquilo de magnetismo, força magnética, aonde eu posso tudo, dependendo do conhecimento, e esse conhecimento está sediado dentro da evolução espiritual. Se você não tem evolução espiritual, por que a Terra não conhece? Porque não tem evolução espiritual para conhecer. E não tem recurso para nada porque não sabe usar. Não sabe usar. Vamos. Então veja, doença. Tem uma coisa que vocês todos, né? Porque vamos partir do princípio, você que é inteligente, que me acompanha, partindo do princípio que não existe remédio que te cure. Porque tem que curar o espírito, não o corpo. A química não atinge o espírito. Então ela não cura. Agora, a única ciência que existe aqui na Terra, ou pelo menos existe ainda, lá na China ainda se usa a homeopatia, que é o recurso de poder ajudar o espírito. Eles dizem que mexe com a energia vital, né? Exato. A energia vital, ela é concentrada dentro da força magnética. Ela está lá. É só você pensar, como é que seu coração bate? É apenas pelo oxigênio? Pelo aquilo que você come? É pela força do seu espírito, da necessidade que ele tem de te fazer encarnado aqui nesta vida. Ele vai buscar aonde? Ele traz o que tem, o guia espiritual traz um tanto, mas se acontece, por exemplo, um relaxamento disto, porque ele está cansado, ele está vendo que o seu progresso espiritual não é suficiente, o seu aproveitamento é baixo, é muito baixo. Então, ele se retira um pouquinho e a força magnética, que nós chamamos de misericórdia, não é? Ela começa com falhas. Falhou, vem a doença, porque enfraquece, dá fadiga no fígado, dá fadiga no pulmão, dá fadiga no coração, dá fadiga, porque está faltando o fator essencial da vida, está faltando para aquele órgão. Entendeu? Então, a misericórdia seria, vamos dizer, o efeito imediato
da falha espiritual. A misericórdia, ela É a lei, é a lei. Isso aconteceu. Então, por exemplo, você viveu aqui 30 anos, deveria ter tido um progresso X. Não conseguiu esse progresso. Então ficou aquela lacuna de vida. Ora, isso vai indo com você. Os dias estão se contando, remontando um sobre o outro. Consequentemente, o seu corpo vai entrando em fadiga. Chega num ponto que não dá mais tempo de recuperação. Não tem recuperação, mesmo com a doença. Aí você desencarna. Entendeu? E se tem recuperação, somente para poder chegar até você, precisa quebrar o seu orgulho, por exemplo. Aí vem a doença. A doença vem com a misericórdia, né? Mandando. Aí você consegue absorver aquele espaço, em curto espaço de tempo, aquilo que você não absorveu em dezenas de anos. A formação da lacuna vem principalmente de efeitos de vidas passadas. Eu não entendi. A lacuna ela vem de efeito da vida passada. Não, geralmente a vida passada, ela entra no setor de resgate. Entendeu? Então você já vem taxada para aquilo. Carregado. Ninguém mexe naquilo, porque é resgate. Mas a tendência é de abrir uma lacuna nesse ponto, que seria o ponto da Um marco, né? Um marco. Isso. Só que eu falo não do que passou. Eu falo da atual. Você tem que ter um aproveitamento. Se não quiser, não tem importância. Só que o comprometimento espiritual vai te pegar. Isso está dentro de cada um. Bom, vamos lá. Eu tive que sair. Ah, sim. Eu estava falando da força magnética, falei, e existem várias formas de se obter a força magnética, né? E as aplicações magnéticas, elas têm que ser direcionadas, entendeu? Toda aplicação magnética tem que ser direcionada, inteligentemente direcionada, para o efeito ser. Agora, você pode aplicar a energia magnética sem direção, vai abastecer ou não aquele necessitado. Porque muitas vezes você está aplicando para tirar uma dor de alguém na barriga, por exemplo, e o problema é na cabeça. Você consegue absorver qualquer coisa, mas não o total. Entendeu? Agora, de acordo com o coração de cada um e achar que deve aplicar, aplique. Não é? Vamos fazer o bem, vamos servir o próximo. No caso, para quem tem energia magnética, eu imagino que tem obrigações com as outras pessoas. Não é uma energia à toa. Tem um objetivo de quem possui. Para usar isso melhor, como que evolui? Fazendo o que você faz. Quer dizer, o seu guia, ele direciona a energia, por isso que tem efeito de cura, porque ele direciona a energia, ele sabe, olhando você, ele já vê aonde é que está faltando energia magnética, ele repõe, a pessoa fica boa. Agora, existe milhões de coisas a falar aqui, por exemplo, do que se passa aqui, a roda de fogo, o que é, como é que é. Eu vou, mas antes eu tenho que
atender o médium aqui de ir ao banheiro. Mas eu abri a torneira. Eu não gosto de fechar. Não acho justo que feche. Tá certo. Não acho justo. Não acho justo que feche. Eu acho que Não pode. Judia do cavalo, né, pai? Quer que eu segure, pai? Dá licença. nós não podemos interferir no funcionamento orgânico, entendeu? Tá certo. Então... eu não gosto que o senhor feche, não. Mas é o José que fecha, né? O José fecha para ele ter mais tempo para trabalhar, né? Para trabalhar. Tá certo. Agora eu... Mas depois os cavalos sofrem. Eu não faço desse tipo de coisa porque eu acho que prejudica e não custa nada vir aqui fazer esse trabalho aqui, que é um trabalho leve, nem a mão nas coisas se usa, não é? Um trabalho bonito, né? Muito agradecido. Eu não vou lavar não, porque eu não uso a mão em nada, não é? Então, mas é isto que eu estou dizendo. Nós precisamos. Então falávamos do quê? Força magnética. Bom, sim. Mas, da roda. Isso. Sinal que você não prestou atenção. E outras coisas, Outras coisas. Bom, aqui é feito esse tipo de trabalho por quê? Nos outros centros é difícil fazer, não é? Por que se faz aqui? Faz aqui porque o atendimento aqui, ele está enquadrado dentro de uma faixa espiritual muito baixa. Eu explico. Acontece que você fazendo a roda de fogo, a escora daqui é muito grande, não é? É um volume grande de irmãos. E cada um quer trabalhar. Para trabalhar, tudo tem o seu sofrimento. E é um sofrimento porque ele entra junto com você na roda de fogo. Ele tem horror à pólvora. Horror! Porque ela ainda machuca ele. Entendeu? Mas ele entra com você, recolhe todas aquelas vibrações magnéticas que lhe fazem mal e com o poder da pólvora, com aquele contorno que a pólvora faz, é o tempo necessário para ele levar no meio do oceano e lá deixar. Entendeu? Realmente praticamente uma caridade que eles estão fazendo. É fazer essa limpeza desta forma. E também porque os guias daqui sempre trabalharam com pólvora. Por exemplo, José é professor em pólvora. Conhece muito a fundo toda a aplicação dela dentro desse tubo grande de força magnética. E tem habilidades especiais. Então, uma habilidade muito forte nesse sentido, porque ele consegue, muitas vezes, uma pessoa que esteja doente numa cama, traz a roupa aqui e ele faz a ligação na hora com a pessoa e consegue passar por essa tubulação, tirar o que faz mal para a pessoa e deixar a pessoa bem. E levar alguma coisa boa para ela, não é? Quando ele gosta, tem esse detalhe. Aqui são faixas espirituais. Nós não podemos exigir, por exemplo, de você determinados gestos que o seu espírito não tenha capacidade.
Não podemos. Porque você não sabe perdoar, você quer que as coisas aconteçam conforme a sua justiça. E não é a sua que prevalece, é a justiça de Deus, não é a sua. Então você não interfira. Entendeu? Vamos trocar. Mas está na hora já de eu ir embora, já estão me avisando aqui. Eu já vou embora. Pai, o dia que você tiver oportunidade, o senhor poderia falar um pouco de pontos riscados? Posso. Um dia desse? Posso, sim. Bom, aí, agora vamos dar um pulo, não é? Um pulo. Existe... Vocês não conhecem nada sobre vela, não é? Magia da vela, você não conhece, não é? Existe 70 vezes 7 magias com a vela. Bom, acontece que tem determinadas coisas que nós não costumamos ensinar porque não cabe em você. Não cabe. Entendeu? Sim. E o ponto riscado, ele dá um sentido de posse. Posse. Quando aquele ponto que está codificado dentro daquele espírito com você, ele sabe que vai tirar energia sua para efetuar aquilo que você está pedindo. Entendeu? Pode ser um pingo no chão, pode ser o que for. Bom, o que mais? Eu acho que... A gente estava em dúvida assim, quando a gente dá passividade, é uma fusão de energia do nosso guia com a gente, ou ele precisa da nossa energia, ou a gente precisa da energia dele? Sim. Uma fusão. Olha o que você falou, não é fusão. Você desenvolve mediunidade para entrar dentro da faixa do seu guia espiritual. Senão você não consegue entrar. Vamos dizer que quase sempre ele está muito mais elevado do que você. Então o que acontece? Você não consegue passar exatamente a mensagem que ele quer que você passe. Por quê? Porque você não consegue vibrar ainda à altura dele. Então ele acha que, por exemplo, um tapa no rosto, estou exagerando, né? Deve ter o perdão imediato. Você já não pensa assim. Então quando você for transmitir alguma coisa que ele disser a você, minha filha, diga a ela que perdoe. É para perdoar, o perdão é de Deus. E você fala, não, tapa no rosto, não. Quer dizer, não é o que ele falou. Entendeu? Então ele precisa ter uma dose de tolerância muito grande, porque tem que atravessar muitas vezes a vaidade de vocês, porque dentro da cabecinha de vocês você acha que vestir de branco é alguma posição. Não existe posição nisso. Aliás, quem veste de branco porque deve mais. Quem tem uma mediunidade muito pronunciada porque deve muito mais do que todo mundo. Entendeu? Ontem o senhor estava falando sobre isso, né, pai? E vocês ficam aí numa luta para... Não, você deve evoluir, mas tem que evoluir o seu espírito junto. Porque você evoluindo, você se evoluindo, o seu guia espiritual, se ele não estiver em harmonia com a sua evolução, ele dá lugar para outro. Entendeu? Então, existe muita gente aí que recebe guias que estão desarmonizados com a sua mediunidade.
Então começa a ler cartas, já não é mais o guia. É alguém que se diz guia. Porque um guia evangelizado não faz isso. Eu falo de futuro aqui? Às vezes na brincadeira até posso dizer, não é? Olha, tal, né? Mas brincando assim, não é nada que... Isso depende da evolução do espírito. O que tem valor para esse espírito? Essa é a primeira pergunta. Você saber que altura ele está? É só você... O que ele dá valor? Se ele der valor em coisas materiais, evidentemente que ele vai ter que voltar aqui. Tudo está condicionado na evolução espiritual. Entendeu? O motivo pelo qual você está aqui, senão você não estava aqui. Para que você veio aqui? Para quê? Viver numa família desarmonizada, gente de toda espécie. Você que é alguém que já tem Deus como eu vejo, não caberia ali. No entanto, você está ali. Mas você está ali para ensinar o seu próximo. Como é que ele deve viver? Como é que você vai ensinar? Pelo seu exemplo. Vai chegar uma hora que esse alguém que está perturbando vai acordar e falar: escute, mas por que a minha filha faz assim, assim, assim? Ela está sempre sorrindo, sempre. E por que eu estou perdendo de sorrir? Eu também quero sorrir. Não é? Opa! Mas será que quando perceber isso, pai, não é muito tarde? Corre esse risco? Você não tem que avaliar o seu próximo, você tem que avaliar a você. Você estando evoluída. Agora, todos ficam preocupados. Muitas vezes, o que tem muito aqui é ciúme, por exemplo, não é? Ciúme. Não tem que se preocupar com ciúme. Cada um é cada um. Fez. Não está certo? Vai ter que acertar. Mais hoje, mais amanhã vai acertar. Então, não se preocupe. Tem que se preocupar com você. Tem que dar valor em você. O fato de se manter alegre, sorridente, bem com a vida, né, que se fala aqui, isso muitas das vezes incomoda as pessoas também, né, pai? Aquilo que o senhor acabou de falar, deles quererem ter esse estado de espírito e não conseguirem. Sim. Mesmo com dificuldade, passando por um monte de coisas, as pessoas... Se eu pudesse tirá-los daqui, eu tiraria, mas eu não posso. Entendeu? Entendi. Você tem que viver nesse mundo aí. É aqui que você vai aprender. É aqui que tem aquele que te incomoda. É aqui que tem tudo aquilo que dá para você desconforto, é aqui. Exatamente. Porque aqui do meu lado não tem isso. Eu não tenho desconforto nenhum. Nada. Já começa que não tenho fome. Não tenho dor. Causa desconforto. Não tenho sede. Não preciso de cama para dormir. Aliás, nem durmo. Esqueci até. Esqueci sim. Não sei como dormir. Porque não tenho cansaço, não tenho essas coisas que vocês têm. É claro que passeio, né? Claro. É assim, ninguém é responsável pela evolução do outro. Cada um é responsável pela sua. Mas e a oração que a gente faz por outro? A oração? Quando a gente reza eu acho isso até um dever, não é? Orar pelo outro. Pedir a Deus por intenção do outro. Eu acho isso é um dever. Então, assim, ter o hábito de orar. Preparar a oração, assim, um jeito certo de orar é estar preparado como meditação e fazer isso com... Na maioria dos casos,
vocês não estão preparados, não é? Porque existe uma forma mais adequada para você conseguir com que o seu pensamento entre dentro da faixa de mensagem, não é? Eu lembro uma vez que o senhor falou que quando a gente ora, que as nossas vibrações é muito pequena, e quando a gente ora aqui no Congá, é direto. Precisa de tudo isso que você vê para que você, mesmo assim, vocês não se dão conta do que estão fazendo. Muitas vezes você está preocupada com uma outra coisa, e uma coisa tão séria. O que você faz aqui se chama vida, futuro seu. Ah lá! E você fica aqui, que é preocupada com o botão da outra, que pregaram o botão aqui em vez dali. Mas isso é um absurdo, né? Numa coisa tão séria, muito séria. Eu acho que a coisa mais séria que você faz na sua vida é o momento da oração. Então, como orar? Isto? Tá bom. Mas isso aí vou embora. Um método, né, pai? Mais fácil. Se você... Só que tem o seguinte. Quando você for fazer isto, você faça isto com orientação, para você começar a fazer o treinamento. Então você tem que avisar aí o guia de cabeça aqui, falar, olha, eu oro a tal hora. Tudo bem. Então você deita, se acomoda. Vocês não sabem nem deitar, não é? Bom, se acomoda, bem acomodada, desliga de tudo, relaxa bem o corpo, deixa o seu pensamento livre. Aí você então começa a oração, falar com Deus. Quando você começar a falar com Deus, aquilo é direto, entendeu? Você forma um corredor. Seu pensamento forma um corredor por onde você passa. Não é no sentido de enxergar alguma coisa, porque você não vai enxergar. Mas no sentido de chegar até o destino, a mensagem que você quer passar. Quer por necessidade sua, quer por alguma coisa sua. Então você tem que relaxar. Quando você começar a não sentir os membros, só vai ficar o abdômen. Você fica somente o abdômen trabalhando, não é? Você não precisa respirar, filha? Então o abdômen é um fole. Ele que faz o sopro, não é? Faz a força da respiração e aspiração. Isso você precisa. Então, quando você começar a diminuir a intensidade da respiração, que o fole começar devagar, então aí o seu espírito está num estado livre. Aí você chega mais alto, entendeu? Mas para isso não pode ter preocupação, não pode ter uma série de coisas. Essas coisas materiais aí, isso aí prendem vocês aqui, não é? Se desligar totalmente. Seria um transe, pai? Bom, é um transe, porque tem o médium aqui que faz isso assim, não precisa desse tipo de coisa, não é? Mas O tal do alfa, né? ele tem essa facilidade de ligação rápida. Pela fé que ele tem? Pela fé, pelo amor que tem dentro do coração. E então ele consegue desligar assim em questão de segundos. Mas isso é ele. O problema, então começa aí. Esse é um dos treinamentos. Você que tem energia magnética, que está ofertando,
quando você faz a oração, ela vai te ajudar. Desde que você avise o guia de cabeça que você vai fazer isso aí. Por que precisa avisar? Porque vocês aqui têm mais inimigo do que amigo. Que se faz uma dessa pode... Quer ver? Geni, onde está Geni? Tá aqui. Na frente das flores, Preocupada com as flores. Geni, o que é que o pai manda vocês fazerem na maca antes das aplicações? Precisa? Está muito concentrado. Então deixa eu falar. Precisa muito. O pai André vai ajudar doentes, por exemplo, doente físico, não é? Então, para isso, ele coloca a pessoa deitada numa maca. E depois, os médiums, como você poderia estar lá, a fazer a aplicação magnética. Muito bem. Só que antes de fazer isto, ele faz vocês apalparem todos os lugares aonde estão ali, principalmente o travesseiro, e verificar se tem alguma coisa pontiaguda dentro do travesseiro. Porque quando você está aplicando, está o doente lá, estão os guias ali, mas estão também os inimigos. Se ele pegar, porque você sabe que o ectoplasma, você tem facilidade de desmaterializar algo, qualquer coisa, e materializar onde você quiser. Entendeu? Então eu posso pegar um objeto aqui, desmaterializá-lo aqui e materializá-lo na Alemanha. Uma outra forma, ou com aquela mesma forma. Quantos de vocês, isso acontece na vida de vocês aí, você acha que você, poxa, mas estava aqui, sumiu? Perdi. Perdeu? Mas eu vi aqui, e realmente estava. E está. Está o contorno, porque o conteúdo já foi. Então, o seu guia, muito gentilmente, como sabe que você não enxerga, um relance daquele minuto, ele consegue jogar a energia de volta para refazer o seu objeto que você achou que perdeu e não perdeu. Eu sei que não dá tempo de pergunta, mas isso aí tá... Esses assuntos eu sei que é terrível. Se sumir, tirar uma fotografia Kirlian, vai aparecer? Sem dúvida. Fazer um obstáculo à luz? Não, essa fotografia Kirlian, ela pega só o calor. Energia. Seria a aura, a energia. Interessantíssimo. Sem dúvida. Quantas vezes É por isso que eu não posso estar falando muito aqui. Senão a curiosidade passa e começa a atrapalhar os trabalhos. Então eu evito falar dessas coisas. Mas são coisas que acontecem com vocês. Dia a dia. Não faz muito tempo, só para encerrar, né? O médium perdeu uma chave. Uma chave. E ficou preocupado com a chave. Ele queria a chave, porque a chave procura daqui, procura dali, abre aqui, lava ali, mulher acha ruim porque está desarrumando gaveta, essas coisas. Aí ele pediu. O José falou, Zé, usou até de uma expressão meio ruim. Então, aí o José disse para ele, eu estava um pouquinho mais além, mas eu escutei. Mas está aí, rapaz, olha direito. Não estava ali. Ele olhou direito, a chave estava lá, no lugar onde ele já tinha procurado 1000 vezes. Não estava. Aconteceu tanto.
Então, mas isso é comum, não é? Ele conta uma história da porca também no trabalho dele, que ninguém soltava. Ah, é verdade. Ninguém soltava de jeito nenhum. Ele trabalhou numa engenharia de manutenção, ele era gerente de manutenção de uma fábrica. Quer trocar, pai? Vamos, aí eu vou demorar mais um pouco. 10 horas. Eu já vou embora. Eu sou... E teve lá um eixo, como é que eles entendem? Um eixo de um motor. E esse eixo desse motor precisava ser desmontado. E tinha uma porca relativamente grande que apertava alguma polia, alguma coisa lá. E já fazia horas e horas lidando com aquilo, e os mecânicos vinham até ele e falaram: olha, já colocamos a chave, colocamos um cano para facilitar o momento, e todos nós em cima do cano não conseguimos mexer na porca. E já era tarde da noite, e eu de lá olhando, não é? Eu via o cansaço dele, todo mundo cansado, porque já fazia muito tempo, aquilo estava esgotado. Aí ele foi pedir ao José, que está mais perto dele, né? Aí o José falou para ele: ué, mas está solta a porca. Está solta? Vai lá e solta com a mão. Solta com a mão, não é com a chave, é com a mão. Aí ele passou essa informação para os mecânicos. Os mecânicos falaram: o senhor está brincando comigo. Vá lá. Foram lá com a mão, soltaram. Então, o que é isso? Energia magnética, né? Você passa de uma dimensão para outra, acabou, não existe nada fechado. Eu já falei isso para vocês. Hermeticamente fechado, até um termo errado, não está hermeticamente fechado. Nada aqui na Terra está fechado, está tudo aberto. Você tem uma capacidade, por exemplo, mediúnica receptiva. Você está desenvolvendo mediunidade, não está? Então você está adquirindo uma capacidade, aumentando a sua capacidade receptiva, não está? Chega até a escrever e chorar por aquilo que escreve, não é isto? Então, se eu colocar você dentro de uma caixa, vamos supor que construa uma caixa do tamanho deste local aqui, não é? O que é que existe maior massa? Chumbo. Chumbo. Fazemos isso tudo de chumbo e colocamos você lá dentro e fechamos com chumbo outra vez. Hermeticamente, não entra ar, não entra nada, não é? Agora eu coloco alguém com capacidade transmissiva do lado de fora. E digo a esse alguém: olha, diga a ela que a caixa está aberta. Inicialmente você recebe aquela mensagem, mas você se choca porque a caixa está fechada e você conscientemente está sabendo que ela está fechada. Aí ele repete: escreva. Você pega o lápis e escreve: a caixa está fechada, porque recebeu a transferência. Agora, como é que esse pensamento entrou lá dentro? Porque está aberto, não tem nada fechado. Está fechado para você que tem corpo. Então existe até aquela história, tem um conto do buraco da fechadura. Mas não vou falar não, porque passa do horário. Existe uma mania de olhar, vocês usam essa mania, olhar pelo buraco da fechadura. Então você só vê aquela fresta, aquele vazio, não é?
você consegue enxergar do outro lado. E eu escrevi já sobre isso. Agora eu não sei se quando eu estava aqui ou como espírito, não sei, eu vou verificar isso. Ah, tem uma peça de teatro, tá bem, vai aparecer ainda. Muito bem. Mas então, nós aqui não precisamos, para chegar até aqui, nada me interrompe de chegar aqui. Porque isso que está fechado aí, isso é para vocês que têm corpo, é claro, você não consegue passar. Mas para o espírito, pense no ar. Agora dê um golinho a mais, que você vai verificar que do ar, que o ar está em todo lugar, não está? Do ar para esse golinho é um pulinho. Entendeu? E o ar é o exemplo típico, que é matéria e você não enxerga. Então por isso que eu chamo vocês de cego, porque vocês são cegos, vocês não enxergam. Eu enxergo no ar uma porção de impureza, uma porção de coisa. Nossa, rico em coisas, matéria. E vocês não enxergam. Vocês só percebem quando aquilo está te incomodando, por exemplo, um cheiro, uma coisa. Mas fora disso, vocês não percebem. Eu sei da hora de ir embora, não precisa apagar o meu. Bem, então eu queria dizer a vocês que eu estou muito agradecido, que hoje me parece que é um dia especial, um dia feriado, e vocês estão aqui. E a minha esperança sempre continua. Ainda quero vê-los felizes aqui na Terra. Mesmo que eu não esteja mais aqui, assim tendo essa facilidade que hoje Deus nos proporciona, que é eu poder falar, gesticular, enfatizar o que quero, mesmo assim eu estarei olhando vocês e vendo o progresso de vocês dentro do campo felicidade. Quer dizer, com tudo abastecido, o coração está completo. Aí não tem doença, não tem mais nada. Aí passa na porta, não é não? Aí passa na porta. Então, é isso. Então, eu agradeço a Deus mais essa oportunidade de estar aqui com vocês. Nós que agradecemos. Vou embora.